O tema do vídeo de hoje é bem complicado e é uma parada que eu não vou nem falar que eu gosto de comentar, porque é um tema que me traz certa tristeza. Porque fica muito claro o caminho que a gente está tomando enquanto sociedade, enquanto padrões de consumo, e é algo bem complicado de você digerir e aceitar. Mas o que eu venho observando muito é que cada vez mais usar a internet, usar Instagram, TikTok, qualquer outra rede social, shorts aqui do YouTube, qualquer plataforma que te entregue conteúdos rápidos e que em 98% dos casos vão ser muito rasos também, isso tá afetando cada vez mais a saúde das pessoas. E afeta em diversos níveis, mas aqui eu vou falar basicamente só na parte da alimentação, da forma que você enxerga o próprio corpo, da forma que você consome coisas relacionadas ao wellness, ao fitness. E na maioria das vezes as pessoas falam desses efeitos em cima do público feminino. Eu mesmo já falei muito aqui no Instagram sobre esse público específico, mas o que eu venho percebendo é que os homens também são muito afetados, só que a manifestação de tudo isso acaba sendo diferente. Então, enquanto as mulheres são bombardeadas de conteúdos que, pô, impõem um padrão de beleza magro, caquético praticamente, beirando a falta de saúde, com pouquíssima massa muscular, os homens vão na contramão disso e acessam muitos conteúdos que priorizam ali um corpo másculo, entre aspas, ou seja, você tem que ser grande, você tem que usar anabolizante se for preciso pra chegar nesse físico, você tem que ter testosterona alta, você tem que se comportar como homem. E cara, isso não faz o mínimo sentido, porque assim, não necessariamente você ter testosterona mais alta no exame de sangue vai trazer benefício pra você ganhar massa muscular, na sua performance, tanto cognitiva quanto física, e muito menos na agressividade. Isso aqui é uma falácia absurda, gente. Quem fala isso não entende nada, não entende porra nenhuma de fisiologia. Já é muito claro na literatura que pra você ter ganhos muito acima da média de massa muscular, você precisa ter a sua testosterona no exame a nível suprafisiológico, ou seja, você só consegue isso com anabolizante. Então o pessoal fala, ah, nossa, eu saí de 300 no exame pra 800. Cara, parabéns, você não mudou porra nenhuma. É óbvio que essa mudança pode trazer por trás uma perda de gordura, uma melhora no nível de atividade física, do sono, menos estresse, mas isso não quer dizer que por você ter a testosterona mais alta no exame, você é mais homem do que alguém. E a grande problemática nisso tudo sempre vai gerar em torno do que a gente consome aqui na rede social. A visão que a gente tem de mundo depende muito do que a gente entende como normal, dos nossos valores intrínsecos, do nosso aprendizado, da nossa experiência. Então, a partir do momento que você consome um determinado conteúdo que normaliza você acordar de manhã, tomar 15 pílulas de comprimido, porque esse é o café da manhã dos campeões, você passa a entender isso como uma meta, como algo louvável, como um símbolo de disciplina. Mas, ao mesmo tempo, você não vê tudo que tem por trás ali de uma rotina que é perfeita, entre aspas, de uma rotina com vários suplementos, com vários treinos. Esse tipo de pessoa que posta isso vive uma realidade totalmente diferente. E óbvio que influenciadores vão postar a parte boa da rotina deles. Eu não tô falando que isso é errado, até porque seria estranho também, né? Você só postar ali tudo de ruim que acontece no seu dia. Inclusive, isso pode também contaminar, entre aspas, o ambiente daquelas outras pessoas que estão vendo. Ninguém vai gostar de ver só a tragédia o dia todo. O grande lance é que, pra alguns, falta um pouco de transparência. Isso acaba deturpando um pouco a forma que as pessoas veem as coisas. E isso fica muito pior no público adolescente. Você com certeza lembra que a sua adolescência foi marcada por uma época em que a gente é muito mais inconsequente, ou seja, a gente pensa muito menos nas consequências de longo prazo das coisas, a gente pensa muito menos no que pode dar errado naquele momento. Literalmente a gente faz o que dá na telha, e isso tem um motivo muito claro. A região que toma decisões mais racionais, toma aquela decisão difícil quando é a coisa certa a se fazer, ela ainda tá terminando a sua maturação no período da adolescência. E essa região se chama córtex pré-frontal. E essa imaturidade da região na adolescência facilita muito aquela visualização dicotômica e tribalista, de certa forma, do nós contra eles. Se um adolescente ou uma adolescente passa a ver determinado conteúdo que, pô, abomina ali um estilo de vida em que você tá mais regrado, que você tá mais reservado, que você estuda, que você trabalha, que você pensa no longo prazo, pra uma parada totalmente contrária àquilo, em que você bebe, em que você vai pra festa, em que você usa substâncias pra melhorar a tua performance, que você só se preocupa com físico. E isso passa a ser a meta, isso passa a ser a melhor visão de mundo possível. O grande problema é que, por mais que depois de um tempo o córtex pré-frontal vá amadurecer completamente, essa pessoa vai conseguir tomar decisões mais racionais, o período da adolescência é crucial na formação de um adulto e também na predisposição que esse adulto tem para desenvolver certos transtornos psicológicos, doenças crônicas como obesidade, pressão alta, ou até mesmo transtornos alimentares, transtornos de imagem. Então, quando a gente olha por esse ponto de vista, a gente percebe que o conteúdo que você consome, principalmente quando adolescente, pode mudar muita coisa ao longo da tua vida. E voltando para o foco aqui no público feminino, a gente percebe que essa é uma grande tendência, né? Até porque, assim, quando a gente pensa
nos padrões de beleza, tudo isso vai afetar muito mais as mulheres, por mais que isso também repercuta nos homens, como eu falei aqui no começo do vídeo. E infelizmente a gente já tem dados bem tristes quando a gente pensa em transtornos alimentares nesse público mais jovem. Essa aqui é uma matéria de 2024, gente. E a gente tem um número aqui de 15 milhões de brasileiros com transtornos alimentares. E a gente ainda tem esse dado aqui, que foi uma pesquisa realizada em 16 países, incluindo o Brasil, mostrando que 1 a cada 6 jovens tem transtornos alimentares. E vocês lembram que eu falei de rede social aqui no começo, né? Então aqui, 1 em cada 20 pessoas no Brasil tem algum transtorno alimentar, e um dos motivos dessa doença é a comparação que os jovens fazem entre si em perfis de rede social. Você consegue perceber o tamanho da gravidade disso? Infelizmente, nas redes sociais, o algoritmo, quando você fica muito tempo vendo um conteúdo, quando você curte, salva ou então envia pra alguém, ele vai te entregar mais e mais daquilo. O problema é que quando esse conteúdo fala sobre imagem corporal, fala sobre percentual de gordura, fala sobre fazer uma dieta muito restrita para você emagrecer o máximo possível, isso vai te trazendo certa frustração, porque na maioria dos casos, aquilo ali tá completamente descolado da realidade. E a internet, por conta do algoritmo, encurta muito a distância que a gente tem para pessoas que são fora da curva. Então, dando um exemplo, eu sou um corredor amador. No meu Instagram, se eu abrir, eu vou ver vários corredores com tempos muito acima da média. Mas isso não descarta o fato de que eu, apesar de ter apenas 2 anos treinando corrida, eu tenho tempos muito acima da média do normal. E eu não tô falando isso pra me gabar, é só porque é literalmente a média. Mas quando você passa muito tempo na internet, cara, vai aparecer alguém melhor que você em algum momento. E isso é normal, gente. Sempre vai ter alguém melhor que a gente em algum âmbito da vida. Porém, aquele post que você vê da pessoa sendo melhor que você, esconde todo o passado dela, tudo que ela já fez, todas as condições que ela tem pra ser melhor do que você naquela coisa em específico. Se você chegar até o final desse vídeo motivado ou motivada a cultivar mais o conteúdo que você tá consumindo nas redes sociais, eu já vou ficar muito feliz e meu trabalho vai ter sido cumprido. Então compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, aquela pessoa que você sabe que passa muito tempo na rede social, que fica passando o dedo de vídeo em vídeo. Com certeza isso pode ajudar ela a refletir um pouco mais sobre a função, o papel que as redes sociais desempenham na sua vida. Esse efeito do algoritmo basicamente favorece que você viva numa bolha muito grande, porque ao mesmo tempo em que a visão de mundo, as ideias e as crenças que aquelas pessoas que postam conteúdo que você consome conversam com você, elas te limitam de outras visões, de pensamentos fora daquela bolha, daquela caixa. E o pior de tudo é que não parece, cara, que você tá sendo encaixotado dentro da mesma opinião, porque você vai ver o conteúdo de diferentes pessoas. E quando você abre ali aquele conteúdo, tem outras centenas, outras milhares de pessoas comentando e reforçando aquela ideia. Então você tá cada vez mais restrito, mesmo que não pareça, mesmo que outras milhões de pessoas interajam com aquilo, você fica totalmente limitado para outras ideias, você não consegue ver o que tá do lado aqui. Isso acaba se tornando muito perigoso, porque pensando numa alimentação saudável, num estilo de vida saudável, vai parecer para você que você só conseguirá alcançar saúde, alcançar um bem-estar se você treinar numa academia hiper mega luxuosa com personal disponível 3 horas por você, tomando 31 suplementos, com roupas extremamente tecnológicas e superfaturadas, indo para essa academia na BMW que lançou esse ano. Então assim, fica muito complicado e muito perigoso, porque a sua realidade vai parecer completamente distante daquilo. E na verdade ela é distante daquilo, só que você tá preso numa bolha, numa caixa. E automaticamente essa comparação vai ser cada vez mais reforçada. Só que o grande problema que a gente não percebe quando a gente tá imerso nisso aqui no celular e na internet, é que exceções existem, gente. As exceções existem, mas a internet encurta muito a distância que a gente tem para elas. E é tão fácil você viajar nesse mundo, que eu lembro de um texto que eu li falando sobre dissonância cognitiva quando você tá usando o celular. Então, as pessoas relatavam que elas passavam muito tempo, cara, olhando rios. Então você fica aqui, porra, tem centenas de coisas para ver, cara, aqui, ó. Você fica só rolando vídeo, a pessoa fica assim por horas, e no final de tudo, ela esquece o que viu. Isso é muito bizarro, porque além de você perder seu tempo que poderia estar sendo empregado em fazer coisas mais úteis para você, você passa tanto tempo imerso naquilo que o estímulo é tão grande, mas tão grande, o seu sistema atencional tá trabalhando tanto, que depois de tempo você simplesmente esquece. Nada daquilo ali vai ser fixado na sua memória. E parece que você não viu nada, e daqui a pouco você já tá vendo de novo, porque sente aquela necessidade de ter alguma coisa nova. Parece que você tá perdendo alguma coisa. É muito complicado, cara. Eu tenho tanta coisa para falar sobre o uso de rede social e padrões sociais também, que a gente acaba sendo imerso quando tá usando, que eu poderia fazer um vídeo de, porra, 1 hora aqui falando disso. E como eu falei anteriormente dos homens, né, que o uso de anabolizantes está cada vez mais normalizado. Isso traz diversos problemas para a saúde, gente. Então, problemas de dependência psicológica, quando você passa a usar, você sabe que vai sofrer bastante caso você cesse o uso. Então, o homem fica cada vez mais inclinado a não parar de usar. Isso reflete em muitos prejuízos a longo prazo de saúde. Então, a saúde cardiovascular é prejudicada, a saúde do fígado é prejudicada. Fora o grande investimento que você tem que fazer no acompanhamento com o endocrinologista, com alguns remédios para tentar segurar esse
efeitos colaterais. E para mulheres a gente tem diversos outros problemas. Inclusive, há um tempo surgiu uma matéria no G1, se eu não me engano, falando sobre os famosos chips da beleza, que na verdade são anabolizantes também. Esse mercado cresceu muito. O público 40 mais feminino acaba sendo muito vulnerável, porque essas mulheres estão chegando perto da menopausa, enfrentam uma série de sintomas que prejudicam a qualidade de vida. E aí, quando chega alguém ali com uma roupa bonita, com um terno, falando que apenas um chipzinho vai mudar a vida dela da água pro vinho, fica muito fácil a pessoa acreditar naquilo. Quando na verdade ela tá colocando testosterona pra dentro, e é óbvio que a disposição vai aumentar, que a facilidade de pagar massa muscular vai aumentar, mas os colaterais também vão surgir. Então a virilização que a gente chama é real. A mulher fica com a voz mais grossa, o rosto vai ficar um pouco mais marcado, ela pode ter acne, pode ter queda de cabelo, e a gente também não pode esquecer desse magras, magras, magras. Quem já viu vídeo meu sabe aqui o quanto eu falo da importância da musculação e de construir massa muscular ao longo da tua vida. Quando você tenta ser o mais magra possível, você tá prejudicando muito o seu ganho de massa muscular e com certeza você vai se arrepender disso na terceira idade. Então eu já vi diversos casos de mulheres que apresentam séries de regulações hormonais por causa de ingestão muito baixa de calorias, acabam parando de menstruar, a imunidade fica muito prejudicada, a densidade mineral óssea, ou seja, mulheres jovens, gente, de 30 anos acabam tendo maiores problemas com fraturas, diversos problemas ósseos porque elas estão comendo muito pouco. E tudo isso porque a gente passa cada vez mais tempo usando o celular e olhando padrões que são completamente fora da realidade, admirando físicos que na maioria das vezes têm uso de anabolizante por trás, tem um procedimento estético por trás e tem uma rotina completamente construída em prol de um físico. Eu atendo muitas pessoas acima dos 25, então a primeira coisa que eu sempre falo é a seguinte: vamos tentar otimizar a sua rotina o máximo possível. A gente tem que trabalhar com a sua realidade. Você não pode tentar criar um ideal para você baseado na realidade de influenciador, porque na maioria das vezes os grandes influenciadores, eles já estão muito bem estruturados financeiramente. Então, cara, tem alguém para fazer basicamente tudo para eles. Eles só tem que sentar a bunda na cadeira, comer, gravar vídeo, não precisa nem editar, porque tem alguém para editar, e depois ir treinar. Eu não tô falando que é fácil, não tô falando que é demérito deles, não. Eles com certeza tiveram esforço, tiveram consistência ali para conseguir estabilidade financeira através da mídia social. O grande ponto aqui é que não dá para você comparar a tua realidade com isso, e não desmerecendo a tua realidade também. Comigo não funciona dessa forma. Eu mesmo tô gravando aqui, eu mesmo vou editar, eu mesmo tenho que pagar a corrida que eu vou fazer, os treinos, o celular, os equipamentos para gravar, equipamento para treinar, tudo é por minha conta, a produção é totalmente individual aqui, eu não terceirizo nada ainda. Então eu sei pelo que você passa, eu posso não ter o mesmo emprego que você, mas eu sei que a rotina engole a gente às vezes, então não dá pra gente tentar ter uma rotina de atleta de ponta ou de influenciador, porque isso não cai pra gente agora. E a grande virada de chave na tua vida que vai te deixar mais saudável, mais contente com o teu físico, é entender que mesmo assim você consegue ter um bom resultado, desde que você controle suas expectativas e busque coisas que façam sentido pro que você tá vivendo hoje. Então é por isso que no meu time eu não vou passar um lanche com salmão, castanhas e pistache. A gente trabalha com a realidade, com alimentos que a pessoa tá acostumada a comer, com metas realistas de acordo com a rotina de cada um, sem uma lista enorme de suplementos, sem uma lista enorme de manipulados, porque 98% dessas coisas não funcionam, mas sempre com muito acompanhamento individual, com feedbacks semanais, com instruções específicas de acordo com mudanças na rotina da pessoa, com muita orientação comportamental. Então a gente analisa ali o que tá acontecendo, o que fez você sair da dieta, o que fez você não conseguir ter adesão. E é com esse método de trabalho que eu já ajudei mais de 350 pessoas ao longo da minha carreira a melhorarem as suas rotinas dentro da realidade. Além de nutricionista, eu também sou estudante de psicologia. Aqui na descrição do vídeo tem link pro meu acompanhamento, tem link dos meus cupons de desconto e do meu Instagram. Podem ficar tranquilos e tranquilas porque no meu Instagram não tem essa de rotina perfeita, eu mostro a realidade, tô mais presente por lá também. Então se você quiser acompanhar a rotina, mais conteúdos, já segue lá também. A ideia desse vídeo é que realmente seja um papo reto, então não vou editar tanto, não vou colocar tanta imagem interativa. Eu só queria passar esse recado pra vocês porque eu acho muito importante, eu vejo muita gente tendo problemas sérios com isso. E se você nunca viu vídeo meu, já se inscreve aqui pra dar essa moral, pra fortalecer o trabalho que é 100% individual, como eu falei antes. Deixe seu like e até mais. Na descrição vou deixar algumas referências, tamo junto, até o próximo vídeo.